Salve, rapaziada, vamos fazer hoje um vídeo diferente, explicativo aí de como a gente faz um polimento no carro. Nesse caso hoje a gente vai polir esse carro aqui, ó, um Golzinho, foi pintado aqui na oficina. A gente vai explorar hoje a pintura dele, dando aquele acabamento que vocês veem em todos os projetos que a gente faz. Vou falar rapidinho de polimento. Nem todo polimento é igual. Cada carro, cada caso, cada pintura exige um tipo de polimento. Nesse caso aqui, a técnica de polimento que a gente vai utilizar vai ser essa que a gente vai fazer agora a explicação. Porque a gente vai buscar um acabamento espelhado. Porque hoje você tem vários tipos de polimento. Tem polimento comercial, tem o pessoal dos detalhiers que fazem um trabalho muito bacana. E o polimento que a gente vai fazer aqui nesse carro é semelhante a um polimento técnico. Que a gente vai buscar um brilho bem intenso na pintura do carro. Falando no polimento, eu falo o que a gente usa para fazer o polimento aqui. A gente começou inicialmente, a gente lavou o carro e agora a gente vai fazer lixamento úmido com as folhas de lixo. Que no caso, a gente utiliza essas lixas da Norton, as Black Ice, nas gramaturas de 1200, 1500, 2000 e 2500. É bom seguir essa ordem, que com isso você consegue tirar todos os arranhados de um lixamento para o outro e você não precisa forçar tanto o carro na hora de polir. Nesse carro em específico, em alguns pontos dele, a gente pode ser que a gente precise usar, não é certeza, essas lixas aqui, ó, da Horto Vital. Porém, essas aqui são lixas secas, tá? Elas não usam água para poder fazer o lixamento. A gente tem elas no formato de 6 polegadas e nós temos elas também aqui no formato de 5 polegadas. Essas de 5 a gente tem elas mais agressivas, com grão 800, 1000 e 1200. E depois, para refinar todo o lixamento aqui, a gente vai utilizar essas lixas. Elas parecem um tecido, mas elas são umas lixas de acabamento muito boas que a gente utiliza ela úmida com a Rotor Vital. No lixamento a gente vai utilizar dois tipos de taco, de ferramenta para poder a gente fazer esse lixamento com as folhas de lixa. O taco rígido, para as partes planas do carro, lembrando a tomar bastante cuidado nas curvas, nos contornos do carro, porque sempre a camada de material é menor e você pode correr o risco de você danificar isso. E nessas partes mais delicadas a gente usa a gente chama de chinelo, né? É uns taquinhos de EVA bem flexíveis. O ideal é que você tenha um kit para você fazer lixamento para polimento, porque essas mesmas ferramentas aqui a gente utiliza para poder fazer a preparação do carro, lixamento para acabamento. Só que não é bom misturar, porque pode vir resíduo do lixamento anterior da preparação e você pode arranhar a sua pintura. Tá? Mas agora a gente vai fazer a etapa principal. A gente fez na verdade a primeira, que é lavar o carro, e a próxima etapa agora é o mascaramento do carro. Que o mascaramento a gente usa essas lixas da Norton. Tem dois tipos aqui, tá? Tem uma que tem um pouco mais de flexibilidade para fazer contorno e uma outra que é também, as duas têm uma aderência muito boa, mas uma dá um pouquinho mais de contorno e a outra não. Então a gente vai usar as duas para fazer o que, galera? A gente vai fazer os contornos protegendo todas as peças que a gente não quer que danifique nem no lixamento e nem no polimento. Um exemplo, a gente vai fazer a secagem do carro toda, mais um exemplo. As lanternas do carro aqui, ó, como elas são de acrílica e podem danificar no lixamento, a gente vai fazer a proteção dela com a lixa. Então, se porventura no lixamento acontecer algo semelhante a esse aqui, ó, da gente esbarrar, a gente não danifica nenhuma das partes, tanto a lanterna, para-choque, acabamento, borrachas, tudo isso danifica com a lixa porque ela é agressiva. E a gente fazendo o mascaramento, a gente não causa esse risco aí, tá bom? A gente vai fazer agora todo o mascaramento do carro e vocês vão ver como é que a gente faz o trabalho depois de lixamento, beleza? Dando continuidade ao vídeo aí, ó, a gente
vai começar o trabalho de lixamento. Lixa 1200, aí o corte cada um faz de um jeito. A gente divide ela em 4 partes para utilizar melhor tanto no taco rígido quanto no taco flexível. Porém, a gente faz antes o mascaramento do carro todinho. A gente mascara ele, faz toda a proteção dos itens que a gente não quer que se danifiquem no trabalho de lixamento. E o lixamento para esse tipo de lixo aqui é úmido. Então a gente usa uma bombinha dessa simples aqui, ó. A gente molha a região do carro e vem fazendo. Lembrando, para cada parte do carro a gente usa uma ferramenta. Essa, como tem um contorno, tem um raio, a gente utiliza o flexível. E a gente inicia o trabalho lubrificando bastante. Quanto mais lubrificado, melhor é o acabamento do lixamento. Primeira etapa concluída, lixamento, com as lixas 1200, 1500, 2000, 2500. Agora a gente vai iniciar a etapa de limpeza da carroceria. Vamos trocar todas essas fitas do mascaramento aqui, deixar ele limpo para a gente poder começar a fazer o polimento. Vocês podem notar que o carro está todo lixado já por igual. Ele fica com esse aspecto fosco, mas não sei se dá para notar que está bem lisinho, que esse é o resultado que a gente busca. Agora, a próxima etapa depois da limpeza é começar o polimento. Existem no mercado inúmeros produtos para polimento. A gente utiliza a linha de produtos aqui da Norton, que eles têm desde da massa de polir convencional, os compostos polidores, a cera e as boinas. O ideal, a gente costuma indicar para você utilizar o mesmo produto do início ao fim, que o seu resultado vai ser bem melhor. Se você ficar misturando as marcas, usa um produto de um, outro de outro, você não tem um resultado bacana, porque cada fabricante tem um desenvolvimento do seu produto para você usar ele e você ter um bom resultado. Mas também vale a pena lembrar que se o trabalho do lixamento não for bem feito, não for feito com critérios, o resultado final não é bacana. Depois, agora de pronto, a gente vai mostrar para vocês assim, ó. Tem a boina convencional de lã, que ela é bem agressiva. Eu só não estou aqui com a amarelinha, que é a menos agressiva de lã, mas nós não vamos usar nesse carro aqui. Como a gente já conhece a pintura e o lixamento que a gente fez, a gente já teve o resultado que a gente quer, a gente vai partir para o lixamento com as boinas de espuma, com essas boininhas aqui. O bacana é que é assim, ó, elas existem uma nomenclatura aqui, ó, 1, 2 e 3. É semelhante ao lixamento, é a gramatura, é o quanto a boina consegue ir tirando as marcas de arranhados que a própria boina, conforme o lixamento vai fazer, o polimento que ela vai fazendo, que ela vai causando, ela vai tirando, refinando cada vez mais o polimento. A gente tem essas boinas menores aqui, uns cantinhos de menos acessibilidade, a gente tem as boinas maiores, e a gente também tem essas mesmas boinas com os mesmos nomenclatura, mas para acabamento de cantinhos mais difíceis, ó. Contornos, esses cantinhos menorzinhos aqui, ó, a gente usa essas boininhas menores com auxílio da pneumática ou na politriz também com suporte especial. Vale lembrar, nosso trabalho aqui não é igual ao de um detalhier, que faz um trabalho de polimento diferenciado. O nosso aqui é um polimento técnico de pós-pintura. A gente também sabe fazer polimentos de detalhier, enfim, mas o foco hoje para explicar para vocês é como é que funciona e procede um polimento para quando você vai em qualquer lugar o pessoal até se espanta com o brilho que o carro tem. Ele fica com um acabamento que a gente costuma dizer assim, espelhado, ele fica bastante semelhante a um espelho, tá bom? Agora a gente vai fazer, voltando aqui pro carro, a gente vai arrancar todas essas fitas aqui, porque pro polimento, isso aqui é impureza, a gente tem que tirar tudo isso aqui, a gente vai lavar o carro inteiro, vai limpar ele, vai secar, vamos tornar e empapelar esse carro novamente, e aí a gente vai começar a parte do polimento.